Meus irmãos, quem pode dizer graças a Deus pelo que vimos e ouvimos nesta noite? Temos ainda alguns minutos e nós queremos dedicá-los com a ajuda de Deus, uma ministração da sua palavra no Evangelho que lemos na leitura devocional, Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 11, nos versículos 25 a 30. Glória a Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Meus irmãos amados, para nós entendermos este texto, a gente precisa voltar para o capítulo 10, que foi quando Jesus mandou os seus discípulos na primeira missão. A primeira missão não foi para os países, a primeira missão não foi para os gentios. Lá em Mateus capítulo 10, ele disse: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, o evangelho foi oferecido ao povo judeu, foi oferecido ao povo israelita. E João escreveu: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas os judeus, a grande maioria, é verdade que alguns se converteram, porque quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que havia cerca de 500 irmãos, havia cerca de 500 crentes, quando Jesus ressuscitou, e esses crentes, eles eram judeus. Mas, em vista do tamanho da nação, foi pouca gente. A nação tinha milhões de habitantes, e somente 500 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Somente 500 pessoas se converteram em todo o ministério de Jesus. Depois de 3 anos de pregação, depois de 3 anos de labutas evangelísticas, milagres, prodígios, maravilhas, somente 500 crentes, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos voltaram, quando os discípulos voltam da missão, eles voltam relatando o que o poder de Deus fez. E a Bíblia diz que eles voltaram dizendo que até os demônios se sujeitaram a eles. Aquela viagem missionária, houve muita cura, houve muita libertação de demônio, cegos viram, paralíticos andaram, mudos falaram, e muita gente se converteu ao Senhor. E quando os discípulos voltaram, lá no Evangelho de Lucas 10 e 17, diz que Jesus alegrou-se no Espírito Santo. Glória a Deus, está em tela, o irmão colocou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Prossiga. E disse-lhes: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Glória a Deus. Prossiga, por favor. E eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, irmãos amados, mas ele disse: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aí vem o versículo:
Seguinte, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Então, esse evangelho de Mateus, ele é o paralelo de Lucas. Naquele tempo, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Quando ele viu os resultados, quando ele viu as maravilhas, quando ele viu as curas, o relatório de curas, o relatório de expulsão de demônios, o relatório de conversões, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, Mateus 11, 25, porque ocultaste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Glória a Deus. Meus irmãos amados, aí é na NVI, nós vemos aqui, irmãos, uma frase muito importante que o Senhor Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste e ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos. De uns Deus esconde e a outros Deus revela. Aleluia, glória a Deus. Os sábios entendidos. Irmãos, talvez alguém diga assim que Jesus tem alguma coisa contra pessoas cultas. Se você ler esse texto de relance, você vai pensar que Jesus tem alguma coisa contra pessoas instruídas, pessoas inteligentes, pessoas cultas. Não é isso. O problema não é ser culto. O problema não é ser inteligente. O problema não é ser instruído. O problema é a soberba. Aleluia. Porque na Bíblia tem gente culta que foi salva. Você pode ver o centurião Cornélio, ele foi salvo. O centurião de Cafarnaum, ele foi salvo. Glória a Deus. Nicodemos era um homem culto, era um príncipe, foi salvo. José de Arimateia era outro homem culto, também foi salvo. Saulo de Tarso foi criado aos pés de Gamaliel, na faculdade de Jerusalém, também foi salvo. O problema não é você ter formatura, o problema não é você ser culto, o problema não é você ser instruído, o problema é que muitas vezes as pessoas cultas, as pessoas instruídas, elas são soberbas, elas se tornam arrogantes, elas se tornam prepotentes, elas acham que aquelas ciências já começam a negar Deus, por causa de uma ciência que aprendeu, por causa de um diploma que tem, começa a negar o Criador. E por isso que a Bíblia diz que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui os pequeninos não são as criancinhas no sentido literal. Os pequeninos aqui, irmãos, eles são aqueles que se humilham diante de Deus. Os pequeninos aqui são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. São aqueles, pode ser rico, pode ser poderoso, pode ser culto, pode ser formado em Harvard, pode ser formado em Oxford, pode ser formado em qualquer faculdade do mundo, mas dentro da alma dele, ele diz: eu sou carente, eu sou dependente, eu sou pobre e sou necessitado de Deus. Essa pessoa é culta, essa pessoa é instruída, essa pessoa é educada, mas ao mesmo tempo ela é pequenina, aleluia, por causa da humildade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, muita gente tem um pouquinho de cultura e já fica soberba. Muita gente tem um pouquinho de cultura e já fica arrogante. Mas Louis Pasteur, que foi o homem que descobriu o francês, o cientista francês, que descobriu o método de pasteurizar os alimentos para que eles demorem mais. Louis Pasteur dizia: pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência
aproxima o homem de Deus. Aleluia! A ciência não é para lhe afastar de Deus. O conhecimento não é para tornar você soberbo. O conhecimento não é para tornar você arrogante. Você pode ser um doutor e ao mesmo tempo sentir-se pequeno. Você pode ser um doutor e ao mesmo tempo sentir-se uma criança dependente do Pai eterno. Nesta noite, Deus oculta dos metidos a sábios, mas revela aos pequeninos. Aleluia. A salvação, irmão, ela é uma revelação de Deus. Ser crente em Jesus, ser salvo, é preciso que Deus abra, é preciso que Deus tire o véu. Jesus disse a Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Irmão, o homem ser crente, a mulher ser crente, não é produto da inteligência. O homem ser crente, a mulher ser crente, não é produto de ciência, não é produto de uma mente aguçada, é produto de revelação. Aleluia. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste. Eu fui procurar a etimologia da palavra revelar. A palavra revelar, ela vem do latim revelatio. E o que é revelar? Revelar é tirar o véu. A palavra ré no latim, tudo que tem ré significa voltar atrás. Aleluia. Revelar significa tirar o velo ou tirar o véu. É como se uma coisa tivesse coberta, é como se uma coisa estivesse oculta e vem alguém e tira aquele pano, e vem alguém e tira aquela cortina, e vem alguém e tira aquele véu. Jesus está dizendo que o ser humano, ele só pode ser crente, ele só pode acreditar nas verdades espirituais se Deus revelar, se Deus tirar o véu da mente. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Aleluia. Então, meu prezado amigo, por isso que Jesus disse a Pedro, Pedro, não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas foi quem, meus irmãos? Meu Pai que está no céu. Meu amigo, nesta noite você está aqui. Você veio aqui ouvir a palavra, você veio aqui assistir o culto, você veio ver a adoração a Deus, mas nesta noite está aquele que pode lhe revelar a salvação, aquele que pode tirar o véu da sua cabeça, aquele que pode tirar o véu do seu entendimento e você sair daqui dizendo: eu achei Jesus, eu achei a salvação, eu estou perdoado, eu estou lavado pelo sangue de Jesus, eu estou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor Jesus disse: todas as coisas, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Meu prezado amigo, eu quero dizer a você que Deus não entregou as coisas a mais ninguém. Aleluia. Deus não entregou a Pedro, Deus não entregou a João, Deus não entregou a Paulo, Deus não entregou a Barnabé, Deus não entregou a Matias, Deus não entregou a qualquer outra pessoa. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O poder de salvar está na mão de Jesus. O poder de perdoar pecado está na mão de Jesus. O poder de transformar a vida está na mão de Jesus. O poder de expulsar os vícios está nas mãos de Jesus. O poder de dar sabedoria está nas mãos de Jesus. O poder de curar as enfermidades está nas mãos de Jesus. O poder de expulsar demônio está nas mãos de Jesus, porque Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aleluia. É por isso que essa igreja, ela só glorifica a Deus. É por isso que essa igreja, ela só adora a Deus. É por isso que essa igreja, ela só serve a Cristo, porque todas as coisas foram entregues a Cristo Jesus pelo Pai eterno.
Eu queria que você colocasse na tela, para que fique bem na mente dos nossos amigos, essa parte, versículo 27. Eu gostaria que todo mundo lesse esse versículo. 1, 2, 3. Aleluia. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aleluia. Não adianta você buscar em outra pessoa. Não adianta você buscar nos apóstolos. Não adianta você buscar nos mártires. Não adianta você buscar na Virgem, não adianta você buscar nos santos do passado, em Abraão, em Isaac, Jacó. Não adianta você buscar nos espíritos daqueles que já morreram, porque Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Foi por isso que quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Então, meu amigo, não busque em outra pessoa, não busque em Buda, não busque em Maomé, não busque nos espíritos falados por Allan Kardec, não busque no islamismo, não busque no budismo, não busque em outra religião, porque Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aleluia. Aleluia. Então, meu prezado amigo, o que você procurar, você vai achar em Cristo. O que você buscar, você vai achar em Cristo. É por isso que os protestantes, eles têm um jargão que diz assim: aceite Jesus como seu único e o que, igreja? Suficiente. Aleluia, Salvador. Jesus é único e é suficiente. Ele não precisa de auxiliar para distribuir as coisas. Ele não precisa, não tem outro que o auxilie. Ele é suficiente. O que você precisa, busque em Cristo nesta noite, porque Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Mas ele continuou dizendo, ele agora faz um convite. Ele diz que tudo foi entregue ao Pai, pelo Pai a ele. Mas ele faz um convite, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Nesta noite, se você for fazer uma pesquisa literal, o que era que Jesus estava falando, os que estáis cansados e oprimidos, segundo os melhores comentaristas, ele estava falando para os judeus, mas está falando para nós também. Mas para os judeus ele falava de modo especial, porque os judeus diziam que existiam 613 mandamentos. Até hoje eles diziam não. Até hoje os judeus dizem que para se salvar é preciso cumprir 613 mandamentos que estão na Torá. Mandamentos com detalhes, mandamentos com questiúnculas, mandamento com coisas insignificantes, mandamentos, tanta coisa pesada que ninguém neste mundo tem condições de cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas que ninguém deste mundo tem condições de observar, e os judeus viviam oprimidos, tentando cumprir aqueles 613 preceitos, 613 mandamentos, e eles se sentiam cansados, eles se sentiam oprimidos, porque eles nunca conseguiam guardar aqueles 613 mandamentos. Mas Jesus, ele abre os braços, Jesus, ele estende as mãos, e ele diz: deixe isto para lá e venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia.
meu amigo, você não precisa cumprir regras tolas e esdrúxulas, aleluia, você não precisa cumprir mandamentos tolos e esdrúxulos, é somente você vir para Jesus, é somente você se dirigir ao Cordeiro de Deus. Nós hoje pela manhã aprendemos mais uma vez que Ele pagou tudo na cruz do Calvário, todos os seus pecados, todas as suas dívidas, todas as suas culpas foram pagas na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele agora convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. A palavra cansado no grego é kopos, que significa triste, aborrecido por um intenso trabalho, fatigado. Cansado, kopos, quer dizer triste, aborrecido por intenso trabalho, fatigado, deprimido. Aleluia, e oprimidos no grego é fortizo, que quer dizer está com peso, está com uma carga ultra pesada. Quem sabe sua vida perdeu sentido, quem sabe você já pensou até em retirar a sua própria vida, mas nesta noite o Cristo está de braços abertos, dizendo: não faça isso não, venha para mim, se dirija a mim, aceite a mim como Salvador, e eu vou tirar essa carga das suas costas. Aleluia. Mas Ele diz também: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e o que, meus irmãos? E humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volte um pouquinho o começo desse versículo. Tomai sobre vós o que, irmãos? Meu jugo. Essa palavra não é fácil para vocês que nasceram aqui em Maceió, vocês que nasceram na cidade grande. Quase nenhum de vocês entenderá o que significa esta palavra: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo, pastor? Jugo é uma canga. Não, talvez alguém já entendeu melhor o que é uma canga. Uma canga é um pau, é meio curvo, que se coloca em dois bois. Aleluia! E eles vão trabalhar juntos. É aquele pedaço de madeira, aquele artefato de madeira que se coloca em cima de dois bois. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. E meus prezados irmãos, quando bota os dois bois juntos, é interessante que sempre se coloca um boi velho junto de um boi novo. Aleluia! Por quê? Porque o boi mais velho vai treinar o boi mais novo. O boi mais novo é intempestivo, o boi mais novo é bravo, o boi mais novo é arengueiro, o boi mais novo não sabe trabalhar. Então geralmente se coloca um boi velho com um boi novo, e o boi novo ele vai aprendendo com o boi velho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que quando você se entrega para Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, existe uma canga que é colocada sobre Jesus e sobre você. Você agora não vai mais para onde quer, você agora não faz mais o que quer, você agora não diz mais o que quer, você agora não pensa mais como quer, porque você está debaixo do jugo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dois bois no mesmo jugo, eles têm que ir para o mesmo lugar, eles têm que ir na mesma direção. Quando tem dois bois juntos, debaixo de uma canga, um não vai para um lado e outro para o outro. Os dois bois, eles aprumam com o mesmo caminho, eles aprumam com o mesmo destino. Assim é o crente, aquele que aceitou Jesus, ele tomou o jugo de Jesus, ele está junto de Jesus, e ele agora só vai para onde Cristo vai. Ele só fala o que Cristo fala, ele só pensa o que Cristo pensa, porque ele está debaixo do mesmo jugo. Você pode dizer aleluia para Jesus nessa noite?
Agora tem uma coisa, Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é o que, meus amados irmãos? É leve. É por isso que crente vive alegre. A religião cristã não é a religião da tristeza. A religião cristã não é a religião de um peso. A religião cristã não é a religião de algo sobrecarregado, de algo extenuante, não. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta noite, meu amigo, Jesus está convidando você. Nesta noite, Jesus está chamando você. Venha para cá. Você que está cansado, você que está oprimido, você que não aguenta mais, venha para Cristo. Nós vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, enquanto o Ministério Louvor se apronta para louvar a Deus com o hino, e você vai se aproximando. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saber onde está a primeira pessoa. Levante a mão. A primeira pessoa que quer aceitar Cristo como Salvador nesta noite. Eu quero ver a mão da primeira pessoa que quer colocar o jugo de Jesus no seu ombro e dizer: Jesus, eu antigamente era um boi solto, mas agora eu quero ficar debaixo do teu jugo. Eu quero ficar debaixo do teu domínio, porque teu jugo é suave, Jesus, e o teu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Onde está a primeira vida? Não tenha vergonha, não tenha acanhamento. É uma honra ser crente em Jesus. É uma coisa gloriosa, é uma revelação. Jesus disse que Deus revela aos pequeninos. Venha nesta noite aceitar a Cristo. Se você foi revelado, se você foi esclarecido, se dirija para cá. Levante a sua mão. Irmão, olhe para alguém que está do seu lado. Alguém que não é crente, alguém que não é evangélico, ou alguém que já está caído, afastado, desviado. Mas nesta noite é noite de salvação, é noite de reconciliação.